Mais uma vez, bom dia a todos. Deus te abençoe. Muito bom vê-los. Muito bom vê-los. E como eu falei, eu queria nesse momento estar conversando com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor. Amém? Quantos têm necessidade nessa manhã? Só quem tem necessidade fala amém. Glória a Deus. Tem algumas pessoas supridas. Que Deus te mantenha neste lugar. Quero falar nessa manhã sobre um coração novo. Você tem aí aqui na tela a importância que é esse órgão que está dentro de nós. A função que ele exerce. Como ele é importante, como é importante nós entendermos isso. Ezequiel 36, verso 26 fala assim, Deus falando, né? Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. A Bíblia nos orienta a termos cuidado com o nosso coração. Não precisa falar muito sobre isso. Precisa? A necessidade que nós temos de estar nos cuidando. Mais do que nunca, essa geração é uma geração que tem procurado ser healthy. Cuidado com o que come, cuidado com como viver, certo? Porque é muito importante. Nós somos o resultado daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós comemos e daquilo que nós vemos. Então, é fundamental nós tratarmos isso daí. E o coração, ele é o centro gerador das nossas emoções. O seu estado pode nos afetar de maneira positiva ou negativa. Por isso, hoje eu queria convidar vocês a fazer um exame de coração. E diagnosticar como ele está. Porque dependendo do estado dele, muita coisa pode mudar na vida. Sim ou não? É importante nós entendermos isso. Eu conversei com 3 doutores essa semana e eles me deram um entendimento um pouco mais amplo do que significa o coração. Qual é a importância que esse órgão tem dentro de nós. E o primeiro doutor que eu falei foi o doutor Salomão. Salomão aconselha a guardar o coração. Provérbios 4, 23 fala assim, acima de tudo, guarde, pois dele depende toda a sua vida. Um segundo doutor que eu falei essa semana é o doutor Davi. Um homem que dava uma importância muito grande ao seu coração. E esse doutor Davi discipulou o segundo, que é quem? Salomão. Salomão recebeu esse entendimento por quê? Porque Davi dava uma importância muito grande. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia que para ele se manter nesse lugar, ele precisava cuidar muito bem do seu coração. Porque do coração procede toda a nossa, tanto para o bem, tanto para uma parte positiva como negativa. E Davi fala assim, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho de perversidade, e guia-me pelas veredas eternas. Então Davi está falando assim, o meu coração, ele tem a capacidade de me dar direção. Ele tem a capacidade de me conduzir. Ele tem a capacidade de me levar por caminhos. E Davi falou assim, eu quero andar pelos caminhos eternos, pelos caminhos do Senhor. Por isso, esse ser tão complexo, esse órgão tão complexo que é o coração, eu deixei de tratar com ele. Eu não tenho capacidade de lidar mais com ele. Então ele fala assim, Deus, sonda-me você. Conhece-me você. E trata comigo, não deixe que nada entre no meu coração, para que ele não possa me desviar, me tirar do caminho que você tem preparado para mim. E Jesus, ele amplia isso. Ele traz esse entendimento de Salomão e de Davi numa proporção muito maior. Jesus amplia esse entendimento dizendo que o coração é a fonte da vida. Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm da onde? E são essas que tornam o homem
impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde isso tudo nasce? Da onde isso tudo vem? Do coração. Esse contexto, os religiosos estavam preocupados porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E eles chegaram para Jesus e falaram o seguinte: por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer? E Jesus ensina, falando assim: o que contamina o homem não é o que já está lá dentro. Mas de alguma maneira isso é jogado fora, isso é falado. A boca fala do que está cheio, o coração. Se você quiser conhecer uma pessoa, converse com ela. Com 10 minutos de conversa, você vai conhecer a pessoa, porque ela vai relatar aquilo que está dentro. Segundo a paixão que está no coração dela, ela vai falar. Ela vai comunicar isso. Então, por que eu estou falando, eu trouxe essa parte introdutória? Porque agora eu quero apresentar um homem chamado Naamã, que provavelmente vocês conhecem essa história. Mas é muito importante entender a importância que o coração tem nas nossas vidas. Porque ele é um centro gerador de sonhos, de emoções, de pensamentos. Tudo aquilo que você muitas vezes projeta está onde? Dentro do seu coração. E guardar esse ser em um lugar que ele esteja protegido é muito importante. Porque você é que tem a chave, você é que tem a capacidade de deixar entrar no coração aquilo que você quiser. É você que determina aquilo que você vai deixar entrar no teu coração. E eu queria apresentar para vocês Naamã. A gente vai estar fazendo uma leitura, ela é um pouco extensa, eu trouxe mais versículos para poder entender o contexto daquilo que a gente vai trabalhar aqui. Amém? Então fica clara essa primeira parte, a importância que é o coração, a importância que Deus dá para isso, porque o coração pode e vai nos direcionar, vai nos conduzir. E saber tratar com o coração é fundamental para nós termos uma vida espiritual saudável. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Eu quero. Isso influencia tanto na parte espiritual como na parte física. O coração é um músculo. Se ele não for exercitado, se ele não for trabalhado, com o tempo, ele vai sofrer o prejuízo dessas coisas. E em não é 1 Reis não, é 2 Reis, capítulo 5. Eu digitei errado, é 2 Reis, não é 1 Reis não. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou enviando o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém que o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, glória, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, disse: manda-lhe esta mensagem:
por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Verso 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor, o Deus de Israel. Olha assim comigo, fala: Senhor, que história linda, Senhor. Eu peço, meu Pai, que nessa manhã a tua palavra venha curar o meu coração, restaurar a minha vida, colocar o meu foco em ordem, através do teu Espírito, no nome de Jesus. O nome Naamã significa amabilidade. No grego é amabilidade. Em hebraico é deleitoso. Então nós estamos falando de uma pessoa. No Velho Testamento, o significado ou o nome da pessoa tinha um significado muito grande. Representava o caráter daquela pessoa. E nós vamos ver hoje o que fez Naamã. Esse homem amável, esse homem que era um deleite. Você está perto de uma pessoa que é prazeroso você estar perto dele. O que fez esse homem fazer com que o seu coração se tornasse um coração insensível, um coração muitas vezes rígido? E a primeira coisa que eu quero extrair desse texto é contínuo cansaço gerado pelas batalhas enfrentadas. 2 Reis 5:1 fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor com letra maiúscula, Yahvé, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã, ele era um cara vitorioso. As batalhas que ele enfrentava, ele vencia. Na casa dele, ele era amado pela esposa dele. Tinha uma serva que intercedia por ele. O rei, ele estava em autoestima com o rei. Naamã, aparentemente, era um cara vitorioso. Porém, existia uma batalha, uma guerra, que estava onde? Muitas vezes nós vencemos as batalhas do lado de fora. E as batalhas que acontecem dentro de nós são essas que são perigosas, são essas que nós precisamos dar toda a atenção. Porque se nós não resolvermos essas batalhas que acontecem dentro de nós, elas podem nos cansar, elas podem nos paralisar.
Faz parte da nossa humanidade sentir-se cansado por causa das lutas que passamos. Você só vai ter vitória se você passar por lutas. Entendi, não vou lutar mais. Não, é justamente lutando que você vai ter vitória. Mas é preciso entender algo muito importante. E aqui tem uma chave para mim e para você. Porém, é fundamental não permitir que esse cansaço se torne em um desânimo. Sabe o que significa desânimo? É desligar a alma. Desligar o centro gerador de sonhos, desligar o centro gerador de projetos, desligar o centro gerador aonde Deus fala com você. É a máquina que gera a sua vida. Quando acontece o desânimo, nós automaticamente desligamos essa máquina. E nós passamos a deixar de ter ânimo para viver. E Cristo veio para nos dar vida, e veio para nos dar vida em abundância. Então é importante entender, eu vou passar por lutas, vou seguir lutando em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu vitória. Mas é importante cuidar, é importante tratar, quando acontecer alguma coisa que você sentir necessidade de trabalhar essa terra que se chama coração, faça isso. Porque ninguém é super espiritual, sabe? Vou falar para vocês agora um exemplo de alguém que você vai falar assim, uau, esse cara, aconteceu isso com ele. Sim, porque nós precisamos entender que nós temos os limites, nós temos limites e nós precisamos respeitar esses limites. 1 Reis 19:4 fala assim, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Olha o que Elias orou. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus. O que estava acontecendo na vida de Elias? Ele desligou. O que ele desligou? A alma dele. Ele estava querendo desligar a alma dele. Esse homem que antes, lá no Monte Carmelo, fez descer fogo do céu. Lutando a batalha do Senhor. Mas houve um desgaste. Ele foi ameaçado por Jezabel. E falou assim, que Deus me mate se amanhã eu não farei isso com você. Nós sabemos a história. Elias achou que isso realmente iria acontecer com ele. E essa batalha desgastou ele demais. Precisamos ter muito cuidado com isso daí. Fala assim comigo. Em nome de Jesus, eu rejeito da minha vida todo desânimo. E aciono hoje, no Senhor, forças novas para seguir em frente. Segunda coisa importante, buscar resposta em lugar errado. 2 Reis 5:6 fala, a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Naamã vai buscar quem? A orientação era para ele buscar quem? Quem? A menina falou especificamente, existe alguém em Samaria que se você procurá-lo, ele vai te curar da lepra. Sim ou não? Ele recebe uma carta do rei e vai buscar a cura onde? No palácio, com o rei de Israel. Quando nós buscamos resposta em lugar errado, isso nos frustra. E a Bíblia diz assim, que a resposta que ela é demorada para ser respondida, o nosso coração adoece. Então, interessante nós entendermos isso daí. Mas graças a Deus que Deus traz ajuste nas rotas, né? Quando o profeta ouviu que o rei queria despedir Naamã, ele falou assim, pode mandar ele para mim.
Porque existe Deus em Israel. Nós podemos errar o lugar, mas Ele ajusta a rota e nos coloca no lugar onde nós verdadeiramente precisamos buscar. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Muitas vezes nós passamos por lutas e adversidades e tentamos buscar em outras fontes aquilo que nós precisamos. Mas a fonte que jorra e procede à vida vem do Senhor. E Deus nos conduz novamente para o lugar correto. Terceira coisa, estar no lugar certo. Agora acertei o lugar. Antes eu tinha errado o endereço, né? Agora eu acertei o lugar. Porém a minha expectativa está errada. Está no lugar certo com a expectativa errada. 2 Reis 5:11. Mas Naamã, leproso, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e fazia o quê? Agora Naamã está no lugar errado, no lugar certo, mas a expectativa está? Quem falou para Naamã que Eliseu iria tocar nele? Quem falou isso? Quem falou isso? A expectativa. Há quem diga que a expectativa errada ela é a mãe da frustração. Quando nós criamos uma expectativa errada, nós nos frustramos com Deus, com as pessoas e até mesmo com a vida. Mas é porque nós criamos uma expectativa que ela está errada. Eu estou no lugar certo, mas a minha expectativa ela está equivocada. Marcos 3:1 fala assim: de novo entrou Jesus aonde? Na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Lugar certo, expectativa. Os religiosos estavam aonde? Aonde? No templo, pode falar, no templo. Mas eles estavam observando aquilo que Jesus iria fazer, para depois trazer o seu próprio julgamento. Lugar certo, porém com a expectativa errada. E Jesus, olhando para a dureza do coração deles, fala assim, a parte B do verso 5 fala assim: e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi. Essa palavra dureza no grego significa poroses, o que se cobre com um calo. Bloqueia a capacidade de discernimento mental, percepção obstruída, um estado de mente insensível, obstinado, cegueira espiritual. Poroses produz um coração altivo, orgulhoso, cheio de calos, um espírito crítico que traz separação da vida de Deus. E isso bloqueia o fluir, bloqueia a alegria que a vida de Deus traz. O coração se tornou coberto por calos. Como que se forma um calo? Fui ler um pouquinho a respeito disso. Como se forma um calo? É muito simples. É um atrito constante em alguma área. Primeiro causa um ferimento, um machucado, e depois o corpo entende que essa área está sendo atacada constantemente, aí ele cria uma parte mais rígida. Para quê? Para proteger a pele, ou aquele lugar que está sendo trabalhado mais fortemente. Então, muitas vezes, o nosso coração ele cria um calo, por quê? Porque ele foi ferido. E ele tem um certo atrito naquele lugar. Então se cria um calo, se cria uma camada
de proteção sobre ele. Mas só que existe um problema. Qual que é o problema? Isso traz uma insensibilidade. E essas pessoas de Marcos capítulo 3, elas estavam no templo. Estavam observando Jesus. Estavam esperando para ver o que Jesus iria fazer. Mas o coração deles estava como? Estava coberto, estava endurecido. Por causa da situação, por causa da religiosidade, seja qual for o caso. Então, como é importante nós entendermos isso daí? Eu vim para cá nessa manhã, qual que é a minha expectativa? A correta. Para quê? Para Deus falar comigo. Eu preciso. Eu sou um desses que tem uma mão ressequida, que tem uma mão mirrada, e eu preciso que o Senhor me toque sempre. Eu não vou para o culto, eu não vou para o templo para ver A, B, C ou D. Eu vou para prestar o meu culto a Ele. Eu vou estender minha mão e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso do teu favor. Eu preciso que o meu coração seja quebrantado. Eu preciso que o meu coração seja leve diante do Senhor. E o quarto ponto, aprender a passar pelos processos sem reclamar. Segundo Reis 5:10 fala assim, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali? E foi embora dali como? Deus usa os processos como uma ferramenta para desenvolver em nós uma ação completa, ciclo perfeito. A reclamação promove efeito contrário, drenando as nossas energias, matando o entusiasmo e nos fazendo desistir dos processos. Por isso é muito importante entender que o resultado é fruto de disciplina e obediência. Para poder passar pelos processos, eu preciso ter disciplina. E preciso ter obediência. Porque esse combo é que vai me fazer eu perseverar. Porque na cabeça de Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, não fazia muito sentido. Ele queria se banhar onde? Lá em Damasco. As águas são limpas, praia boa, praia bonita. Mas só que não tem a ver com isso. Tem a ver com os processos que Deus quer nos levar a passar para nos curar, para nos restaurar e para nos colocar no lugar que Ele tem preparado para nós. Mas para isso acontecer é necessário disciplina e é necessário obediência. Esse general, provavelmente, ele saberia muito bem falar sobre disciplina. Sim ou não? É ou não é, senhor? É ou não é, Denis? Quem passou pelo serviço militar, disciplina, filho, se você não tem disciplina, você vai ser disciplinado. Esse general sabia o que era disciplina, mas na hora de aplicar na sua própria vida, no começo ele foi indisciplinado. E ele teve que aprender. Ele teve que passar pelos processos que Deus preparou para ele para ser. É assim conosco. Deus tem processos que Ele preparou para nós passarmos. Mantenha-se firme na disciplina. Mantenha-se firme na obediência. E a sua pele vai ficar branquinha, como a de um bebê. E esse coração é purificado. Falei de 4 coisas que Naamã teve que aprender. Teve que retirar do coração dele para que esse coração insensível voltasse a ser amável, deleitoso. E agora eu quero falar de 4 coisas que são necessárias para que esse quebrantamento, para que essa alma volte a estar viva diante do Senhor. E a primeira delas é ouvir conselhos. 2 Reis 5:13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando eles apenas diz que se lave e será purificado.
O homem perdeu a capacidade de decidir sozinho. Lá no Éden, o homem perdeu essa capacidade. E Deus estabelece isso através da multidão de conselhos. Porque onde há conselhos, há propósito. Onde há propósito, há conselhos. E os propósitos são estabelecidos em cima de conselhos. Muito importante nós entendermos isso daqui. Porque agora Naamã passa a ouvir conselhos dos seus servos. Todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa aprender a ouvir conselhos. Imagina se Moisés não tivesse escutado o conselho de Jetro. Se Mefibosete não tivesse escutado o conselho de quem? Ziba. Como é importante. Imagina se o homem não escuta o conselho da mulher. Sim, porque o homem é o projeto, é aquele que projeta. A mulher é aquela que coloca a base. É ela que edifica. O homem fala assim, eu vou para lá. E a mulher, quando você fala isso, se passa uma tarefa para ela, ela começa a projetar isso daí. Ela começa a edificar essa viagem, ela começa a planejar essa viagem. Você dá a ideia e paga, ela faz o resto. Você entende o que eu estou falando? Mais ou menos ou não? O Roberto falou que sim. Também entendo muito bem isso, Roberto. Provérbios 15, 22. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselho, será bem sucedido. Nós estamos com o projeto agora de todos os GEs estarem aqui na quarta-feira. Se você esteve aqui na quarta-feira e gostou, fala glória a Deus. Quarta-feira, 8 horas, nós estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. Mas só que isso nós planejamos com os pastores. Oramos, planejamos, oramos. É ou não é, pastora Lu? Planejamos, oramos. Aí uma vez que nós falamos assim, eu acho que a gente vai para essa direção. Aí nós pegamos o pacote inteiro e colocamos no nosso grupo de liderança. Para quê? Para que eles pudessem dar conselhos. Tira isso. Eu acho que é melhor ir por esse caminho. Trabalhou até nós chegarmos em unidade. E aí a gente seguiu em frente. É assim que a igreja é estabelecida. Esse é o formato da igreja. Por quê? Porque onde há conselhos, há propósito e a sabedoria estabelecida. Segundo lugar, uma vez que Naamã passou a escutar conselho, ele vai e se submete à palavra de Deus. 2 Reis 5,14 fala assim, e assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Mateus 8,8. Respondeu o centurião, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. O coração novo. Desculpe, aqui a minha anotação. A palavra submissão significa alguém que está debaixo de uma missão. Submissão é alguém que está debaixo de uma missão. E ela também é usada no termo militar, onde a pessoa fica alinhada esperando as orientações para obedecer. Essa obediência é muito positiva, pois gera proteção, provisão, aciona as promessas de Deus sobre as nossas vidas. O coração novo tem prazer em obedecer. É bom obedecer, porque na obediência há proteção, há cobertura, há cuidado. Aonde? Através da palavra de Deus. Como é bom obedecer a palavra de Deus. Como é bom nós estarmos debaixo dessa umbrella, desse guarda-chuva. A palavra, ela nos guarda e ela gera vida em nós. Quando nós nos alinhamos à palavra, ela é a chave que abre o céu sobre nós. Toda vez que você libera uma palavra, é uma semente que ela toma um rumo e ela não volta sem antes cumprir o curso pela qual ela foi enviada.
passarão céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Aquilo que Deus tem preparado para você jamais passará. Se demorar, espere. Ainda que aparentemente esteja demorando, espere, porque o seu tempo chegará. Então, no momento que eu passo a obedecer a palavra, no momento que eu me submeto à palavra, que eu ando debaixo da submissão da palavra, nesse lugar a proteção, nesse lugar a provisão, nesse lugar a bênção de Deus, ela é derramada sobre a minha vida. 3. Naamã é desafiado a viver pela sua fé. 2 Reis 5:2 fala: as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse, repita, um dia ela disse. O que ela disse? Ela liberou uma palavra. O que ela disse? Disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Abacuque 2:4, na Almeida 21. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua. Por que Naamã saiu de Damasco e foi até Samaria? Porque ele creu em uma palavra. Isso gerou fé no coração dele. E essa fé que gerou no coração dele trouxe cura sobre a vida. E eu peço que essa palavra gere fé no teu coração. Talvez você fale assim: mas eu não estou precisando de nada, queridos. Quanto eu estou necessitado e carente dessa palavra. Por que eu preciso de fé? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Eu preciso me aproximar dele, não com aquela atitude que Naamã chegou. Tropa, general, vem para fora, presta continência, tal, se ajoelha, o general chegou, tal, aquela... Não é isso não. É alguém que começa se esvaziando, ouve conselho, se submete à palavra, anda pela fé, é alguém que vai se esvaziando, e quanto mais ele vai se esvaziando, Deus mais vai enchendo, Deus mais vai colocando, Deus mais vai fazendo na vida da pessoa. Porque a fé é isso, é você se esvaziar de você e se encher de Deus. Quanto mais cheio de Deus você tiver, mais você vai conseguir agradar o coração dele. É uma firme esperança daquilo que você está esperando. E é uma convicção das coisas que vão acontecer. Tenta explicar, a conta não bate. É uma convicção que está dentro de você. A fé é isso daí. E o quarto ponto, Naamã recebe um coração de adorador. Ouve conselhos, se submete à palavra, anda pela fé. Agora esse coração foi transformado. O que reclamava, o que fazia um monte de história, sabe? Reclamava, tinha que ser feito do jeito dele, se não era do jeito dele não estava bom. Tem que ser na minha cidade, tem que ser no meu lugar, tem que ser no meu tempo, tem que ser como eu gosto assim, tal. Deus faz assim, e Deus vai tirando isso tudo no coração de Naamã. Vai tirando isso tudo no coração de Naamã, até trazer aquele coração quebrantado, que ele fala assim: Deus, não é mais do meu jeito, é do teu jeito. Esse é o melhor jeito, esse é o que dá certo, esse é o que faz bem para mim. Falando nisso, eu quero te adorar, porque o Senhor faz tão bem para mim. E esse homem agora se torna um adorador. Olha o que ele fala. 2 Reis 5,17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao teu Senhor, ao Rei de Israel. Mudou ou não mudou esse coração? O amável, o deleitoso, voltou. Os calos foram tirados. Estava conversando essa semana com um casal,
E o marido estava falando sobre uma situação e a esposa falou assim: mas eu era doce. Eu era doce. Eu era essa pessoa. Sabe o que me fez ser assim um pouco mais azedinha? A sobrevivência ou a convivência contigo. Então tem que tirar esse azedume, tem que tirar o calo do coração. Se tiver calo hoje, em nome de Jesus. Estou brincando, mas isso é algo tão poderoso. Se você provavelmente esteja desanimado, não estou afirmando, mas se possivelmente você está nesse lugar, hoje é o lugar de ligar a alma novamente. E somente Ele tem a capacidade de fazer isso. Para quê? Para que a alegria do Senhor se torne novamente a nossa força. Para que nós possamos ter alegria em servir o Senhor. Alegria em adorar a Deus no meio das lutas. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não dê o fruto na estação que eu planejei essa estação. Deus, eu planejei. Essa estação que eu quero que dê fruto. Nem sempre vai dar fruto aí. Mas mesmo assim, o justo espera. O justo confia. Porque ele sabe que ao seu tempo, o seu Redentor se levantará em seu favor. Ele não falha, ele não falha. Ele não falha conosco. E Ele não vai falhar com você. Por favor, os meninos do louvor venham para cá. Sei que eles ficam contentes. Eles ficam muito contentes quando falam meninos. Naamã não foi curado somente no físico. Ele recebeu um novo coração. Naamã se tornou um adorador. Eu lembro logo no começo da minha conversão, lá no Brasil chama aquelas cruzadas de final de semana, né? Que vê sexta, sábado e domingo. E num momento a pessoa estava pregando e ele falou assim: Deus está levantando nesse lugar adoradores. E começou a falar assim: você vem para cá, Deus está te ungindo. E eu falei: ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Só que ele não falou. Eu levantei e fui lá para frente. Porque eu quero ser um adorador. Talvez eu não tenha a parte técnica do adorador, né? Se você colocar um instrumento nas minhas mãos, você vai se decepcionar comigo. Mas um coração eu sempre quis. E continuo querendo manter esse coração nesse lugar. Ele é digno, nosso Senhor é maravilhoso. Porque enquanto nós o adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Enquanto nós contemplamos a face dele através da adoração, a imagem dele, o caráter dele é formado em nós. É bom adorar a Deus. É bom ter esse coração. O homem segundo o coração de Deus, Davi, ele andava com uma harpa pendurada nele. Lá no campo com as ovelhas dele, ele falava: o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Ele me faz deitar como essas ovelhas em pastos verdejantes. Me dá água, sacia a minha sede como eu dou água para as minhas ovelhas. Ele tem um cajado que me conduz. Ele tem uma vara que me guarda. Ele tem uma mesa preparada para mim. Porque Ele é o meu pastor, eu não temerei. Ele me faz andar pelas veredas da sua justiça. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do meu Deus, ou na presença do meu Deus, todos os dias da minha vida. Essa era a adoração de Davi ao seu Deus. Ele não estava muito preocupado se tinha gente olhando ou não, mas ele estava muito preocupado em adorar o coração. Nós vamos cantar um louvor agora, e esse vai ser o apelo dessa palavra. Se você nessa manhã precisa retirar os calos do coração, retirar aquilo que talvez tenha machucado você, e talvez tenha trazido um certo desânimo, hoje é dia de ligar a alma novamente. É um dia de receber essa unção que vem do trono da graça de Deus. E receber o renovo da parte do Senhor. Porque existe uma caminhada, igreja. Existe uma caminhada para nós seguirmos em frente.
O inimigo quer muitas vezes roubar, matar e destruir aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, os dons, os talentos, aquilo que Deus entregou e confiou em você. Mas eu estou aqui da parte do Senhor nessa manhã para dizer que Ele veio para te dar vida, e veio para te dar vida em abundância. Será retirada essa afronta, será retirado esse coração, e será colocado um novo coração. O coração que vem do Pai, o coração que vem do trono da graça, um coração que se renova na presença do Senhor, que passa por lutas, que passa por adversidade, sim, mas que sabe que o Redentor é vivo, e a força e a esperança dele. Queria te chamar para você adorar. Coloque-se de pé nesse momento e faça desse louvor a sua adoração diante